Voltamos a falar do acidente que matou o professor de História Mauro Celso Azevedo Guimarães, de 44 anos. A bobina caiu da carreta e matou o professor. Já mostramos aqui no TN1 que, pelas condições do caminhão e a amarração da carga, foi uma tragédia anunciada. Quem acompanha a dor e revolta no velório do professor é a repórter Tainá Lopes. Voltamos com você, Tainá. Ingrid, a gente segue aqui no velório, a movimentação ainda é grande lá dentro. Por respeito à família, a gente se posiciona do lado de fora para que eles possam, na intimidade desse momento, entre familiares e amigos, não se sentirem invadidos pela presença da imprensa. A gente está aqui porque a gente também é porta-voz da família, de certa maneira, para cobrar uma explicação em relação a tudo isso que aconteceu. A gente vem comentando desde o início do jornal que essa foi uma tragédia anunciada. Poderia ter acontecido com qualquer um de nós, mas infelizmente a vítima foi o Mauro, o professor Mauro, tão querido professor, como muita gente já passou aqui conversando comigo, falando, Tainá, era uma pessoa muito querida, um homem muito bom, prestativo, participativo na vida da comunidade, de seus alunos, dos familiares desses alunos, muita gente triste mesmo. O motorista, identificado pela Polícia Militar como Gilson Antônio Pena, ele foi detido ontem, encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha, prestou depoimento, fez o teste do bafômetro, apresentou toda a documentação necessária e em seguida foi liberado. Quem acompanhou isso foi o Vitor e a equipe da noite que esteve lá juntinho, o Vitor Zucolotti e o cinegrafista Francisco Abreu. O motorista Gilson Antônio Pena deixou o DPJ de Vila Velha em silêncio, ainda em choque depois do acidente. Ele chegou às 3 da tarde desta quarta-feira e só saiu do local às 6h30 da noite, depois de prestar depoimento com a presença de um advogado que também não quis gravar entrevista. O motorista, segundo o delegado de plantão responsável pelo caso, não foi indiciado pelo grave acidente. De acordo com o artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro, a pessoa quando presta socorro depois de um acidente de trânsito, por si só já impede que seja feita a prisão em flagrante. Analisando o caso concreto, nós percebemos que o motorista não estava embriagado, foi constatado que o motorista não estava embriagado, que ele tinha habilitação e que ele trafegava na velocidade compatível com a rodovia. As outras perícias foram feitas no local e só depois com o laudo definitivo é que vai se apurar a responsabilidade ou do motorista ou das empresas envolvidas. Em depoimento, o motorista afirmou que esse foi o primeiro acidente em que se envolveu. Disse que ele tem 50 anos, que ele nunca respondeu nada criminalmente, nunca sentou na frente nunca foi numa delegacia e achou que realmente era uma fatalidade, que ele apenas estava dirigindo o caminhão. Visto que o motorista da carreta não teve culpa neste acidente, agora o caso segue para a Delegacia de Delitos de Trânsito, que vai investigar e ouvir os responsáveis pela empresa de transporte e também pela empresa que fez a amarração das bobinas. O acidente aconteceu no final da tarde desta quarta-feira. As câmeras de vídeo monitoramento registraram o momento exato. A carreta, carregada com 8 bobinas, seguia das 5 Pontes no sentido Cariacica. Na descida da Avenida Vale do Rio Doce, uma bobina cai e, na sequência, outra se desprende da carreta e atinge o motociclista. O professor de História, Mauro Celso Azevedo Guimarães, de 44 anos, morreu ainda no local do acidente. A situação que levou à morte do professor revoltou este familiar. Meu primo, crescemos juntos, velho. Como que vai ficar minha família agora? O que eu vou falar pro meu tio, cara? O idoso. Cara, meu primo é um cara astuto, pilota há muito tempo. Podia ter sido eu. Após o acidente, a carga foi periciada e, segundo a polícia, estava sendo transportada de maneira irregular. A amarração de 3 bobinas foi feita de maneira incorreta e outras 5 estavam soltas. Nem isso aqui é indicado. A amarração tem que ser feita por cima. Pois é, a nossa equipe, nossa produção pediu uma resposta à empresa responsável, por colocar, organizar essa carga. E é essa resposta que a gente vai ouvir agora. Vocês têm ela aí no estúdio, Ingrid, Jorge? Sim, Tainá, nós temos essa resposta aqui no estúdio. O grupo Prisma, responsável pelas bobinas, diz que lamentou o acidente e que vai colaborar com as investigações.
Disse ainda que sempre contrata transportadoras com experiência nesse tipo de transporte e que cabe a elas garantir à carreta estabilidade da carga de acordo com as normas de segurança. Tá aí, Tainá, a resposta da empresa. Pois é, Ingrid, Jorge, uma resposta dessa diante de uma dor como essa aqui, vivida, né, pela família, não me convence necessariamente. É muito difícil, né, pra gente também como jornalista se colocar nessa posição sem se envolver, uma vez que poderia ter sido um familiar meu, algum amigo de trabalho. Não é assim que as coisas são, né? É realmente a gente continuar acompanhando esse caso e cobrando mais fiscalização para que outras vidas como a do Mauro não sejam perdidas por conta de detalhes que poderiam ser corrigidos, ou melhor, que deveriam ser corrigidos. Eu volto com vocês. Corretíssima, Tainá. Lembrando que o professor dava aula em 3 escolas, as aulas foram suspensas nessas escolas para que os alunos pudessem acompanhar aí esse momento de despedida. O professor vai ser enterrado às 4 da tarde, lá no cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta. E nesse momento aí de dor, o Tribuna Notícias manda um abraço aí a essa família, os amigos, os alunos, né? Um professor querido, 44 anos, deixando a família, 2 filhos. Quer dizer, é lamentável. Na verdade, não convence ninguém essa resposta, porque você tem um caminhão com 8 bobinas, 3 amarradas de forma irregular, 5 bobinas soltas. Quem libera um caminhão desse, quem sabe que um caminhão desse está circulando numa estrada, com certeza sabe que qualquer tragédia pode acontecer a qualquer momento e com certeza tem que ser culpado por isso. O responsável por isso tem que ser culpado por isso. Tem que ter punição. Tem que ter punição. Isso é vera, né, Jorge? Isso é vera. A vida não tem volta, né, pessoal? Agora é esse momento de dor aí que a gente acompanhou.